Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez, queridos, vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos que neste momento de meditação tu estejas entre nós, que tu possas falar aos nossos corações, que tu possas nos revelar a tua vontade, e que essa palavra seja para nós consolo, força, renovação da nossa fé. Vem sobre nós com o teu Espírito agora e fala conosco. Vem sobre nós com o teu Espírito e conduze tanto o ouvir quanto o proclamar da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, nesta semana, pessoas cristãs de todo o mundo lembraram dos seus finados. Para nós, pessoas luteranas, dia de finados não é dia de orar pelos mortos, mas dia de lembrar com carinho daqueles queridos que partiram. Mas dia de finados também é um dia em que lembramos, pensamos na nossa fragilidade, na nossa pequenez e na nossa finitude. Uma hora a morte chega para todos nós, inevitavelmente. É preciso pensar sobre isso. Por isso eu decidi trazer hoje para vocês uma reflexão para a qual eu dei o nome, Paz para enfrentar os momentos decisivos da vida. Nós assistimos noticiários. Estamos vendo um mundo novamente atormentado por muitos flagelos. O terrorismo internacional fragiliza as nações mais poderosas da Terra. O vazio existencial empurra pessoas para o suicídio. Isso é um problema gravíssimo na nossa sociedade. O uso de drogas letais, por mais firme que seja a repreensão, ou a repressão, melhor dizendo, cresce no mundo inteiro. Há um gemido represado nos corações. Há lágrimas tolhendo as alegrias da vida. Há momentos em que a doença surra o nosso corpo e a morte mostra a sua carranca. Nessas horas decisivas, quando a doença bate à nossa porta, ou quando a morte chega, seja para nós ou para alguém que nós amamos, nesses momentos decisivos, muitos se desesperam. Outros, porém, desfrutam de uma paz que excede todo o entendimento. Uma pergunta se impõe nesse cenário, às vezes tão cinzento. É possível experimentar a verdadeira paz, mesmo em momentos tão cruciais
que inevitavelmente chegarão para nós? Nossa resposta é um sonoro sim. É possível experimentar paz, serenidade. Eu vou elencar para vocês a seguir duas situações muito dramáticas vividas pelo apóstolo Paulo, um homem de Deus, um servo de Deus, talvez o maior propagador do Evangelho. Ele demonstra nessas duas palavras que nós vamos meditar agora os seus sentimentos diante da enfermidade e diante da morte. Talvez a gente consiga aprender alguma coisa com ele. Peço que o Tiago, por favor, coloque os 2 versículos em tela. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você: paz para enfrentar a enfermidade. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, está escrito assim: o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A enfermidade enfraquece o nosso corpo e dobra o nosso espírito. Provoca sofrimento físico e golpeia o nosso orgulho. O apóstolo Paulo ficou doente. E isso quando ele fazia a sua primeira viagem missionária, a primeira grande viagem que ele fez para o anúncio do Evangelho. Ali ele adquiriu uma doença que nós não sabemos exatamente o que é. Ele chamou essa doença de espinho na carne. Essa enfermidade trouxe para o apóstolo Paulo um atroz sofrimento. Ao mesmo tempo que Deus usou essa enfermidade de Paulo para torná-lo humilde, Satanás, diz a Bíblia, utilizou essa enfermidade para esbofeteá-lo. Paulo então rogou 3 vezes ao Senhor para remover o espinho da sua carne. Em outras palavras, ele pediu 3 vezes ao Senhor que o curasse, que o libertasse daquele mal. Mas Deus, em vez de curar a sua enfermidade, deu-lhe graça para suportá-la. A enfermidade de Paulo tornou-o completamente dependente de Deus. Impediu que ele se orgulhasse das revelações, da grandeza das revelações que ele tinha. Mesmo machucado, ferido por esse espinho na carne, ele manteve-se resoluto no seu ministério, levando a boa nova do Evangelho aos mais longínquos lugares do Império Romano. O mesmo Deus que cura é também o Deus que consola. E muitas vezes ele não cura, ele apenas consola. Muitas vezes, ao nosso pedido por cura, ele oferece graça para suportar o sofrimento. Acredite, isso já basta. É o suficiente. O mesmo Deus que permite a enfermidade é também o Deus que usa essa enfermidade para o nosso bem. O mesmo Deus que coloca o seu tesouro
em vasos de barro, é também aquele que traz glória para o seu nome através da nossa enfermidade. Paulo entendeu isso. E, portanto, quando o espinho na carne chegou para ele, ele o encarou com toda a serenidade possível. Espero que você também, quando a doença bater a sua porta, possa encarar com serenidade esse mal. Pode ser que Deus não cure, mas certamente Ele lhe dará graça para suportar. Essa é a minha experiência. Em segundo lugar, paz para enfrentar a morte. Vejam o que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Libação é sacrifício. Então, quanto a mim, estou sendo já oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Voltaire, um filósofo ateu, que escarneceu do cristianismo, fez gozação do cristianismo e dos cristãos, morreu, e essa história vocês encontram na internet, podem ler, morreu em grande agonia e desespero. O apóstolo Paulo, que proclamou a fé cristã nas diversas províncias do Império Romano, demonstrou profunda calma e serenidade diante da morte. Mesmo sabendo que caminharia de uma masmorra fria, de uma prisão gelada para a morte, quando ele escreveu isso, ele já estava preso, e ele sabia que a qualquer momento o carrasco bateria na porta da sua cela para levá-lo à morte. Mesmo sabendo disso, ele diz essas palavras: estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Veja só, Paulo entende que não é Roma, o Império Romano, que vai matá-lo, mas é ele quem vai se entregar. E ele não vai se entregar a César, o imperador de Roma. Ele vai se entregar ao próprio Cristo. Vai oferecer a si mesmo como oferta de libação, como sacrifício. Porque ele não está com medo de morrer. Porque ele sabe em quem tem crido e para onde está indo. Quem sabe em quem tem crido e para onde está indo, não tem medo de morrer. Eu tenho crido no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, que voltou aos céus e prepara um lugar para mim lá. Eu não tenho medo de morrer. E engraçado que ao invés de usar o termo morte, Paulo fala da morte usando o termo partida. Partida. Isso por três razões. Partida, a palavra partida, significa tirar o fardo das costas de alguém. Tirar o fardo das costas de alguém. Morrer para o crente em Jesus é descansar das suas fadigas.
partida significa desatar um bote do tronco e atravessar o rio. É que morrer para o crente em Jesus é fazer a sua última viagem rumo à eternidade. E partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para a sua casa permanente. É que morrer para o crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Por isso Paulo não tem medo da morte. Paulo, em dois momentos muito decisivos da sua vida, a doença e a proximidade da morte, Paulo desfrutou de paz. E você, meu irmão e minha irmã, tem desfrutado essa paz? Está tranquilo diante da enfermidade que pode bater à sua porta e da morte que cedo ou tarde vai chegar? Você pode agora mesmo desfrutar dessa paz, apropriar-se dessa paz pela fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Nele, em Jesus, temos paz com Deus e a paz de Deus. Que você, como eu, possa desfrutar dessa maravilhosa paz. Quando a doença chegar, ou outras crises chegarem, quando a morte bater à sua porta, não haver desespero. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém. Tiago, pode.